para gravar nossa aula, então. Boa noite para todo mundo. Para quem me conhece, eu sou Juliana, eu sou consultora. Atualmente eu moro aqui em Uberlândia, mas eu sou natural de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Já morei um pouquinho em cada lugar e atualmente estou em Uberlândia. Eu sou consultora de bem-estar há 7 meses, né? Mas eu já uso os óleos essenciais há quase 3 anos. Desde quando a Biterra praticamente chegou no Brasil, eu já uso os óleos essenciais, né? Então, a minha história com os óleos começou com a lavanda. Eu acho que muita gente aqui, né, fala que a lavanda é a porta de entrada para muita gente aqui na Biterra. Então, acho que, não diferente de muita gente, eu também comecei por ela, né? Depois, fui me apaixonando e agora eu falo que quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter, né? Cada vez a gente quer um novo e os primeiros a gente nunca deixa de usar também, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês já. Eu estou carregando aqui no chat. Ah, já foi. Vocês receberam um arquivo meu no chat? Só que assim, quem está de celular não vai conseguir ver esse arquivo, tá? Daí pode pedir para a sua consultora que ela vai passar esse arquivo para você. Mas quem está pelo... Ah lá, a Tati já confirmou para mim que recebeu. Chama os fundamentos essenciais, tá? Depois eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer com esse arquivo. Então, tá no chat. Quem está pelo celular, então, não vai conseguir ver, tá? E daí a gente pode... Vocês podem chamar a gente, chamar a consultora que convidou vocês, e daí a gente repassa esse arquivo, tá? Pelo WhatsApp, por e-mail. Eu vou compartilhar minha tela. Então, a gente vai... deixar aqui lá dentro. Vocês estão conseguindo enxergar minha tela bem? Dá para ver? Sim? Então, eu vou começar a falar. Então, a nossa aula de hoje, né? Eu tenho olhos e agora, né? Ou os meus olhos chegaram e agora? O que a gente queria falar aqui nessa aula hoje? Então, vamos colocar quando é a sua primeira vez, né? Que você comprou esse óleo, uma consultora. Então, esses óleos chegaram na sua casa através de um cadastro. Você fez um cadastro e vai chegar esse óleo, né, na sua casa. Então, como que você vai fazer? Você vai receber, primeira coisa, quando a gente faz um cadastro, a gente recebe esse envelope da Duterra, que a gente chama de cadastro, de boas-vindas, né? É um envelope de boas-vindas. Então, aqui dentro desse envelope, a gente vai receber informativos da Duterra, a gente tem um guia de produtos aqui, então, para você conhecer um pouquinho sobre cada óleo, né? Tem um pouco de cada aqui falando, a gente recebe junto uma tabela, uma lista de preços de todos esses óleos, né? O que facilita para a gente conseguir identificar esses valores. A gente recebe também um guia detalhado aqui, né? Ele é bom que ele é bem pequenininho, a gente pode até levar na bolsa. Então, ele fala aqui também um pouquinho sobre os óleos essenciais, as maneiras de uso desses óleos. E uma coisa super legal, que é uma dica que eu dou para vocês. O que vocês vão fazer quando esses óleos chegarem? Então, vamos supor que a gente comprou um kit Living Brasil, né? Que é esse kit aqui nosso. E agora, gente, essas embalagens são as novas, estão maravilhosas. Não sei se todo mundo já conhece. Ela é cartonada e ela tem um imã aqui na hora que a gente, né, vai abrir. E aqui são os óleos. Essa aqui é a nossa farmacinha natural, né? Que a gente chama. Essa caixinha aqui, ela tem tantos óleos para ajudar, né, dar suporte no nosso emocional como no físico, né? Eu brinco que não tem nada aqui dentro que se você falar que você tem alguma coisa na sua casa que essa caixinha aqui não vai conseguir resolver, né? Não vai conseguir dar um suporte aí. Então, chegou essa caixa na minha casa. O que eu vou fazer com ela? Primeira coisa, eu vou abrir meus olhos. Então, eu vou abrir mesmo, vou pegar os vidros, vou abrir, vou sentir o cheiro, vou me familiarizar, né, com esses óleos. E é super engraçado que, assim, a gente sempre vai ter um óleo preferido e, às vezes, nem é em questão
do benefício em relação à saúde ou suporte emocional que ele traz. Às vezes é só aquele cheiro, sabe? Que a gente, às vezes, eu tenho uma vizinha minha, nem sei se ela tá aqui na aula, geralmente ela sempre assiste, que quando ela é do Rio Grande do Sul, né? Quando ela cheirou eu não lembro se foi o tangerina ou a idione, de algum desses óleos cítricos, ela falou assim para mim, nossa, me lembra lá no sul, né? Os pés de mexerica que tinha lá. Então, assim, às vezes é um cheiro que você já traz alguma lembrança boa, né? Então, a gente já começa aí a se apaixonar pelos óleos. Às vezes a gente ainda nem usou ele para alguma coisa específica, mas só pelo cheiro dele a gente já se apaixona. Então, o que acontece? Às vezes você tá lá, tem todos esses óleos, e você vai deixar esses óleos dentro de uma caixinha. Vai armazenar ele, vamos supor que não é nessa caixa. É uma caixa, uma necessaire, e esses óleos vão estar em pé. Para você facilitar, conseguir enxergar esses óleos, né, na caixa, o que vem dentro também desse nosso envelope de boas-vindas? Esses adesivinhos. Essa cartela com o nome de todos esses óleos, né? Assim, de longe vocês não conseguem enxergar muito bem, né? Mas aqui está o nome dos nossos óleos. O que a gente vai fazer? Vou pegar aqui. Então, a gente vai lá, esse daqui é um balance, né? Então, a gente vai pegar o adesivinho do balance e vai colocar aqui na tampa, certo? Por quê? Porque na hora de eu achar ali na minha caixa, facilita para mim. Eu não preciso ficar levantando óleo por óleo, né, para ver qual é. Eu já olho ali por cima, na própria tampa, e já identifico, né, que esse daqui é o balance. Então, vocês, quando fazem o cadastro, vocês vão receber essa cartela na casa de vocês. Então, a primeira coisa, vocês já abrem, né, esses óleos, já sentem o cheiro, para vocês se familiarizarem, e já vão colando os adesivos. Geralmente, as crianças amam, né? Aqui em casa, minhas duas filhas, elas adoram ajudar nessa parte. Elas não sabem ler ainda, mas eu vou falando para elas e elas vão colando. Quando a gente tem esses óleos, então, a gente já fez essa primeira parte, né? A gente recebeu da nossa consultora toda a instrução de como usar os óleos, né? Ela já montou protocolos de uso para a gente. Como que a gente vai fazer para facilitar esse uso? Então, eu vou ter os óleos que eu costumo tomar de manhã, ou que eu tomo, né? Geralmente eu tomo com água, com a água. O que eu faço? Eu tenho uns suportes aqui, né? Acho que vocês conseguem enxergar, né? De madeira, e eu tenho esses suportes espalhados pela minha casa. Então, em cima do filtro de casa, da água, eu tenho um suporte desse para os óleos que eu costumo tomar de manhã, ou depois de alguma refeição, ou junto com a água. Então, eles ficam ali. Eu tenho no banheiro os óleos que eu uso ou para a parte de pele, né, para usar durante minha limpeza da pele ou hidratação, ou até mesmo para colocar no shampoo. Então, também tem os óleos ali, né, alcance no banheiro, fica legal. Tem os óleos do quarto, né, os óleos principalmente para o sono, né, e o difusor, geralmente, ele tá no meu quarto, né, a gente dorme toda noite com ele, mas ele já fica lá durante o dia também, né, não tiro ele de lá. E também já tem ali do lado do difusor os óleos que a gente costuma usar para a hora do sono. Então, sempre ter esses óleos à mão, sempre ter esses óleos expostos, principalmente no começo, para a gente criar essa rotina mesmo, né, de uso dos óleos, porque acaba ficando mais fácil quando a gente vê, é aquela coisa, né, quem não é visto não é lembrado. Então, no começo, que a gente ainda não tem essa rotina com os óleos, é importante os óleos estarem de fácil acesso, né. Então, outra coisa, já até peguei o meu aqui, ó, para vocês. Conecte seu difusor. Então, gente, não tenha medo de testar, né, o difusor, de fazer misturas, né, com o difusor. Então, se arrisquem mesmo. Eu adoro trocar experiências com as minhas clientes, né? Eu tenho uma cliente que ela manda para mim quase toda noite. Ju, hoje eu misturei tal com tal, é uma delícia. Você já misturou? Então, a gente sempre está trocando experiências, né? As minhas consultoras também, a gente sempre está conversando e trocando experiências. Esse aqui, né, a gente tem 2 modelos de difusores da Duterra. A gente tem o bolo e esse daqui chama Petal, né? Que é o primeiro modelo de difusor. Então, ele é muito simples de usar, tá? Não tem segredo.
Aqui a gente tem essa marquinha vermelha, a gente vai colocar até essa marquinha de água. Colocar a quantidade de gotas, geralmente a gente coloca, em média, 4 gotas, né, dos óleos. Se a gente for usar 2 óleos misturados, ou 3, a gente vai colocando proporcionalmente, ou geralmente se eu uso 2, eu gosto de colocar 4 gotas de cada também, ou 3. E o máximo que eu já usei foi 3 gotas. 3 gotas não, 3 óleos misturados, né? Eu não gosto também de misturar tanta coisa, né? Tanto óleo, porque senão acaba que o cheiro às vezes nem agrada muito, né? Pode ser que, às vezes, uma mistura, às vezes, você pode ter uma sensibilidade a um cheiro, né? O marido, geralmente os homens são mais sensíveis aos cheiros, né? Então, pode acontecer de muito mistura nem ficar tão legal. Então, assim, eu recomendo 2, no máximo 3 óleos aí, tá? Pra gente misturar. Então, o difusor também, tanto ele ajuda na nossa parte emocional, como na parte física também, né? Então, usar e abusar do difusor, tá, gente? E eu falo que quem tem difusor são os nossos clientes, assim, que acabam ficando mais apaixonados pelos óleos ainda. Porque a gente quer ficar fazendo mistura, né? A gente adora ficar testando essas misturas dos óleos, assim, então eu amo isso. Então, aqui é uma coisa que eu queria que todo mundo pensasse aí. O que fez vocês, né? Quais foram os motivos que fizeram vocês entrarem, né? Começarem a encontrar do Terra? Eu queria contar que o meu motivo, né? Foi o sono das minhas filhas. Não era uma coisa que me atrapalhava muito, mas eu sempre falo que a gente é meio que bombardeado, que as crianças têm que dormir bem, que tem que dormir a noite inteira, né? E tudo mais, e a gente acaba querendo ter um sono, né, mais tranquilo. Eu tive 2 gravidezes em seguida, então acabou que chegou um momento que eu já estava bem cansada de não dormir à noite, assim, e daí eu queria um sono mais tranquilo, assim, né, que a minha mais nova dormisse um pouco mais à noite. E por isso que eu falo que a minha porta de entrada foi a questão do sono, foi o lavanda. Então, eu queria que vocês pensassem aí, se alguém quiser colocar no chat também qual foi qual foi a questão, né, que fez vocês procurarem a do Terra. Vai ser legal compartilhar. E, gente, quem entrou depois, eu falei que no chat eu compartilhei o livro Fundamentos Essenciais, que é esse livro aqui. Eu compartilhei ele em PDF aí para vocês, tá? No chat. Quem está no computador não vai conseguir ver, não, quem está no celular não vai conseguir ver, tá? É só quem está aqui. A Tati. Aqui também foi sono das crianças. Tá? Geralmente é isso mesmo. O sono, né? Eu falo, o lavanda é super entrada aí para do Terra. E daí, gente, eu mandei no chat de vocês, se vocês procurarem subirem um pouco mais as mensagens, vocês vão ver que eu mandei fundamentos essenciais. Por que eu mandei os fundamentos? Ah lá, aqui a alergia respiratória do meu filho. Gente, nessa época, a alergia respiratória, né, para quem tem, deve estar difícil, porque está muito seco, né, o ar. Eu estranho bastante aqui em Uberlândia, né, porque Piracicaba já é uma cidade seca, mas Uberlândia é mais seco ainda, que não chove. Se eu falar para vocês, desde quando eu moro aqui, quantas vezes que choveu, eu nem sei falar, porque, olha, dá para contar. Então, é bem seco aqui mesmo. Ó, a Liliane falou que foi também o sono, e a Tassiana falou que foi a alergia respiratória do meu filho, com grife e a crise de ansiedade com lavanda. Olha lá, pelo sono agitado da minha filha. Gente, é a maioria, né? É sono das crianças mesmo. E ansiedade é uma coisa que agora, né, nesse último ano e meio aí, acho que quem não tinha um pouco, pelo menos um pouquinho, desenvolveu, né? A gente está todo mundo no mesmo barco aí da ansiedade. Alguns com mais, alguns com menos, né? Mas os olhos estão aí para ajudar a gente. Então, gente, o que eu queria que vocês fizessem? Quem aí recebeu, né, o PDF dos fundamentos essenciais, vocês podem ver que aqui no comecinho a gente tem um guia de A a Z sobre os olhos, sobre, na verdade, as doenças, né? Então, aqui a gente tem a gente procura, por exemplo, deixa eu ver o que eu achei aqui, gengivite, tá? Que foi o primeiro que eu tô vendo aqui.
Então, aqui vai ter os óleos que vão ajudar na questão da gengivite. Então, tem o mirra, tem o clove, o longuard, frankincense e black pepper. Então, são óleos que vão dar esse suporte para a gente na hora que a gente procurar algum problema, né, que a gente tem. Então, por exemplo, a ansiedade. O pessoal falou, né, que é uma coisa que está super agora acometendo aí todo mundo, né, pelo menos alguém da família vai falar que tem, né. Então, a gente vai lá, ansiedade. Daí, na hora que a gente chegar à ansiedade, vai ter o Serenity, o Lavanda, o Peace, o Balance e o Wide Orange. Então, esse livro aqui, né, que eu mandei para vocês em PDF, esse guia, vai ajudar vocês, né, nesse suporte. Que, claro, a consultora vai estar dando todo esse suporte, mas é legal porque vocês, por exemplo, eu tenho aqui todos os meus olhos, mas não tô querendo ler o protocolo, porque eu tô com pressa, eu só preciso ver se algum desses dá. Vou lá, procurei, nossa, minha filha tá com ansiedade. Eu tô vendo que o Balance e o Lavanda aqui desse kit vão me ajudar. Então, você pega, né, e usa. Manda uma mensagem para a consultora para ela ajudar como que vai ser o uso. Marli falou que não achou o PDF. Marli, se você tiver do celular, você não consegue ver. Quem não tá, quem está pelo celular não tem como ver o guia, consegue passar no grupo rápido? Sim, eu vou passar para todo mundo e quem tiver dúvida pode perguntar para a consultora e a consultora vai enviar o guia em PDF para vocês, tá bom? Vai todo mundo para ninguém ficar sem. A Tati falou, Ju, nesse arquivo não tem o guia de sintomas. Peraí, depois... Gente, eu vou só terminar de falar aqui, eu passo para vocês o guia, ou se as meninas... lá, a Flávia passou. A Flávia passou, gente, no final aí. Quem não conseguiu ver, tá bom? Tá aqui embaixo. Tá bom? Aqui, gente, o que tem? Por exemplo, também lavanda, né? Então, vocês vão ver que lá... Vou mostrar aqui para vocês. Então, vai estar assim nesse guia, ó, lavanda. Aí aqui vão ter todas as maneiras, né, os principais usos. Problemas de sono, estresse, ansiedade, bruxismo, queimadura, cólica de bebê, cortes e tudo mais. E como que você vai usar para cada problema, tá? Vou fazer isso aqui de novo. Então, é isso. O que eu queria falar. O mesmo óleo a gente pode usar para várias coisas, né? Os óleos são muito versáteis. Então, nunca você vai comprar um óleo e esse óleo você olha, esse óleo é específico só para tal coisa. Não, vocês vão perceber que os óleos, eles são muito, né, versáteis. E aqui nessa página que vocês podem ver, né, que a gente tem várias metas, né? Aqui está até falando que a gente já possuem que atende as suas metas de saúde. Então, aqui vocês vão pensar o que vocês querem, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês, né, por exemplo, na base, que são aqueles óleos que a gente usa todo dia e usa, assim, para muitas coisas. Eu vou pegar aqui o exemplo do frankincense, tá? Então, o frankincense, para quem não sabe, ele é o rei dos óleos, né? O frankincense foi um dos presentes que Jesus recebeu quando ele nasceu, que é o incenso. Na Bíblia, às vezes está como incenso, às vezes está como olíbano, então é o frankincense, tá? Então, o frankincense é um óleo, né, que dá um suporte, não é à toa que ele é o rei dos óleos, né, conhecido como o rei dos óleos. Então, ele dá um suporte muito grande em várias questões, né, para vocês terem noção, toda essa questão de cabeça, né, que é uma questão que a gente sabe que é muito delicada, por exemplo, um Alzheimer, uma demência, o frankincense é indicado. Então, por aí a gente já percebe, né, como ele é poderoso. Eu uso o frankincense como aterrador, que é o quê? Às vezes, naquele momento que você está lá, parece que nada vai dar certo, você não está perdido e tem muita coisa para fazer. Eu tomo uma gotinha sublingual e eu falo assim que na hora eu sinto assim que parece que todas as soluções vêm na minha cabeça, sabe? Ou também eu gosto de pingar uma gotinha aqui no chakra da coroa, né? Que é bem aqui no meio da cabeça. E ele te traz para o centro, né? Ele aterra. Então, o frankincense é um óleo que eu uso todo dia, né? Eu sempre tomo ele, sempre de forma, uso de forma sublingual. Então, ele é um óleo que a gente viu que, né, pode usar para inúmeras coisas. Aqui no caso de descanso e controle de estresse, eu vou falar sobre o lavanda, né? Porque o lavanda, ele é conhecido como canivete suíço da aromaterapia, né?
Por quê? Porque ele tem inúmeras funções. Toda vez que eu vou falar para alguém de óleos essenciais, eu gosto de dar o exemplo da lavanda. Por quê? Porque a lavanda a gente pode usar, todo mundo está acostumado a usar a lavanda para sono, né, para estresse. Mas fora essa parte, né, de sono e de estresse e ansiedade, o que a gente pode usar a lavanda? A gente pode usar a lavanda para sangramento nasal, a gente pode usar para picada de inseto, a gente pode usar para queimadura, né, para assadura. Então, assim, a gente percebe que a gente vai para todos os lados com a lavanda, né? Eu falo que se uma mãe chegar para mim e falar, Ju, eu só posso comprar um óleo, qual óleo que eu tenho que ter? Eu vou falar, é o lavanda. Porque uma mãe, eu digo mãe, gente, porque se estiver procurando algum óleo para o filho, tá? Não uma mãe para a questão dela, né? Chega uma mãe com ansiedade, pode ser que eu indique, por exemplo, um balance no lugar do lavanda. Mas quando ela quer ter um óleo coringa na casa dela, né, para usar nas questões do filho, com certeza absoluta é o lavanda, tá? Então a gente aqui é o nosso canivete suíço, né? Quem ainda não tem o lavanda não sabe o que está perdendo. Aqui na parte, e a gente mostra, né? Então, isso que é legal, que eu peguei o óleo aqui para ansiedade, mas eu estou usando o lavanda para outras coisas. Deixa eu ver que tem pergunta buscando. Tá, eles estão perguntando do livro, a Flavinha está resolvendo aqui no chat, tá, gente? Exercícios e gerenciamento de peso. Eu vou dar aqui um exemplo desses, eu vou falar sobre o briefing, tá? Então, o briefing, a gente pode usar nessa questão, né, de exercício, por quê? Porque quando a gente vai fazer qualquer tipo de atividade física, a gente sabe que, né, requer uma condição respiratória boa, né? Então, a gente está fazendo uma corrida, se a gente está com uma condição respiratória não muito legal, a gente vai correr menos, a gente vai sofrer para correr. Então, o brief é bom porque ele ajuda a abrir as vias respiratórias. Então, antes da corrida, vai lá, inala um pouco do brief e ele vai ajudar, né, dar aquele suporte respiratório. Agora, a gente, né, até comentou desse tempo muito seco, então o brief é um super aliado aí, né? Eu aqui em casa, em Uberlândia, muito calor, né? A gente dorme com o ar-condicionado ligado, então, assim, de 100 dias, 95 o ar-condicionado está ligado. E a gente sabe que o ar-condicionado seca ainda mais, né, o ambiente. Então, a gente dorme com o difusor ligado com o brief. Então, assim, é muito difícil o meu difusor não ter brief, né? Quando eu não coloco o brief no difusor, eu pingo o brief no travesseiro, na franja de todo mundo, na minha, do meu marido e das minhas duas filhas. Então, o brief, assim, aqui em casa, ele é toda noite, é muito difícil a gente não usar o brief. Deixa eu ver. Ah, tá, gente, é no livro. Tá? É que fica piscando aqui para mim, às vezes é uma pergunta, né, que vocês querem fazer e eu fico apertando aqui. Reduza a carga tóxica. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar do OnGuard. O OnGuard, a gente tem a pasta de dente dele. Além do óleo, né, a gente tem uma linha muito extensa, né, do OnGuard. Porém, aqui no Brasil, alguns óleos, né, alguns óleos não, desculpa, alguns produtos da OnGuard ainda não chegou. Nos Estados Unidos, tem até sabonete líquido, sabe, para máquina de lavar de OnGuard. Imagina que demais. A gente não vê a hora de chegar aqui para a gente também, né? Inclusive, esse mês agora, em junho, vai ter convenção, vai ter lançamentos de produtos novos da Terra aqui no Brasil, então a gente está super ansioso. Então, para a gente reduzir a carga tóxica, inclusive eu dei acho que semana que vem, se eu não me engano, ou na outra terça-feira, vai ter uma aula sobre tóxicos, né? Uma vida livre de tóxicos. Eu já dei uma aula sobre isso também. E é legal porque a gente começar a substituir as coisas que a gente tem em casa por produtos mais naturais, né? Porque a gente já sabe que tudo é muito cheio de químico, né? E com o tempo tem coisa que a curto prazo já faz mal, mas muita coisa a longo prazo faz mal para a gente às vezes nem sabe de onde está vindo isso, e às vezes é coisa do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, a pasta de dente do OnGuard é um produto 100% natural, né? Ele tem óleo essencial de OnGuard, ele é um clareador natural dos dentes, então, assim, só benefício, né? E uma coisa que eu estou apaixonada, eu não tenho há muito tempo, deve fazer uns 2 meses que eu tenho, que é o spray de OnGuard. O que é? Um spray de limpeza para as mãos. Agora, né, o nosso maior amigo
o álcool em gel, né? Todo lugar que a gente vai, a gente está passando álcool em gel. E agora é o On Guard, ó, spray. Então, ele é um sanitizador de mãos, né? Ele ajuda a limpar as bactérias, né? Os vírus da nossa mão. E ainda ajuda nessa questão de imunidade, né? Que o On Guard é tão importante, esse suporte imunológico. E o cheiro que fica divino, né? Maravilhoso. Então, o On Guard aí fica nessa questão de redução da carga tóxica. Ah, e a gente pode usar o On Guard também para limpar a casa, né? Para colocar uma gotinha dentro da máquina de lavar no último ciclo, quando estiver lavando a roupa. Então, é o que a gente falou, todos os óleos são muito versáteis, né? Aqui eu vou dar dicas de uso para... Deixa eu virar para cá, senão vocês não esquecem, né? Aqui eu vou dar dicas para vocês no uso dos óleos, tá? Deixa eu só ver aqui no chat. Então, a gente tem... Ah, tá bom. A Flavinha tá passando para vocês aqui os arquivos, tá? Se vocês tiverem dúvida, ela tá aí me auxiliando. Então, dica, gente. Primeira coisa no difusor, né, que eu já falei para vocês. Então, o difusor, a gente pode usar ele assim para inúmeras coisas. A gente pode usar para imunidade, para o sono, para respiração, para energia, para foco e concentração. Então, dependendo da misturinha ali, hoje eu acordei, eu tenho 5 reuniões no dia, então eu preciso de muita energia, de foco e concentração. O que eu vou fazer? Eu vou preparar uma mistura aqui no meu difusor. Aqui tem até, aqui do lado, fica lá, eu tenho esse suporte e o meu difusor fica ali. Então, enquanto eu estou fazendo as reuniões, o meu difusor está sempre do meu lado, né? Então, a gente pode fazer várias misturas. Para o sono, né, que a gente tem aquelas misturas clássicas, eu gosto muito de usar por conta do ar-condicionado que eu falei para vocês, então eu uso muito o Brief, e agora um óleo que eu estou apaixonada é o eucalipto. E eu falo que como a gente tem preconceito, às vezes, de alguns cheiros, né? Porque a gente sentiu esse cheiro de maneira errada. O eucalipto que eu tinha na minha cabeça é aquele cheiro de sauna, né? Um cheiro, né, meio, sei lá, estranho. Para quem tem eucalipto de terra, pode me confirmar aí que o cheiro é extremamente delicioso e não tem nada a ver com uma sauna. Né? Ele abre as vias respiratórias de uma maneira, assim, maravilhosa. Então, eu gosto muito de usar ele no difusor. O Brief é um que eu uso muito para essa questão respiratória. Aí, agora, por conta do Covid, né, que a gente está se protegendo de todas as maneiras, então eu gosto bastante de usar o On Guard. Para o sono, eu sempre gosto do Brief. Então, assim, o Brief com o Serenity no sono fica maravilhoso, porque fica aquela respiração tranquila, e o Serenity, que é um super óleo, né, na questão do sono. Minha primeira paixão, que foi o lavanda com Eye Orange, para o sono também é muito legal, né, que o lavanda a gente já sabe todas essas propriedades dele no sono, e o Eye Orange ele é muito legal porque ele ajuda a desacelerar o pensamento na hora do sono. Por mais que o Eye Orange é um óleo da alegria, né, um óleo para dar energia para a gente, na hora que ele é usado com lavanda e para dormir, ele ajuda a desacelerar o pensamento. Inclusive, né, o nosso difusor está vindo agora com o lavanda e o Eye Orange, né, junto. Gente, eu queria falar um pouco para vocês de como fazer a limpeza do nosso difusor. Muita gente, né, me pergunta se pode... Ai, Ju, eu usei hoje de manhã sei lá, um lavanda com Eye Orange e agora à tarde eu posso usar um peppermint com rosemary? Pode, tá, gente? Não tem problema. Você vai jogar, né, a água, caso tenha sobrado, passe um papelzinho toalha, um papel higiênico e já pode usar. Só que conforme vai passando o tempo, o que vocês vão percebendo? Que vai juntando, o meu aqui não tá sujo, tá? Mas ele vai ficando mais amarelado e um pouco oleoso embaixo. Por quê? A gente tem óleos, né, muito densos, né? Alguns óleos muito densos, por exemplo, o vetiver, ele é até difícil de sair do vidro, né? Que é um óleo bem denso. Então, ele vai formando essa camada no nosso difusor. Então, mais ou menos a cada 15, 20 dias, vocês vão vendo conforme a necessidade de vocês. Se vocês usarem muito cítrico, vocês não vão perceber tanto essa necessidade de fazer isso. Mas como vocês vão fazer a limpeza? Vocês vão colocar água, né, até essa marquinha vermelha. Vocês vão colocar 3 colheres de vinagre branco, tá, no difusor. Vocês vão deixar rodar um ciclo aí no difusor, tá? Então, vai funcionar
vai funcionar um ciclo, tá? Rodando aí. Acabou, pode continuar usando normal, passa um papel toalha ali e ele tá limpo, tá bom? Então, é isso. Não tenham medo de misturar óleos, tá, gente? Misturem óleos, façam as combinações, vejam o que vocês gostam aí, porque tem muita coisa boa para ser misturada, tá? Diluição. Para que serve essa diluição? Então, aqui, ó, eu tenho o óleo, não sei se todo mundo conhece, o óleo de coco fracionado da Duterra. A gente pode usar qualquer tipo de óleo vegetal, tá? De semente de uva, de girassol, do que vocês quiserem. Óleo de coco mesmo, desses que encontra, né, no mercado, na farmácia. Qual que é o diferencial desse óleo de coco da Duterra? Todo mundo sempre me pergunta. Você pode usar todos? Qual que é a diferença? Por que eu vou comprar esse? Porque ele é um óleo fracionado. Um óleo fracionado é o quê? É um óleo que ele é inodoro e é um óleo que ele não forma aqueles gruminhos que geralmente os óleos de coco formam, né? E ficam difíceis. Ele é bem assim, ele parece uma água até, sabe? Então, fica a dica do óleo de coco fracionado da Duterra, tá? Por que a gente usa diluição? A gente faz essa diluição. Porque os óleos essenciais, né, por serem puros, eles são muito voláteis, eles evaporam muito rápido. E o que acontece com essa evaporação? Então não vai fazer efeito? Não, vai fazer efeito seu óleo. Mas o óleo vegetal ajuda a segurar esse óleo por mais tempo na pele e ele ajuda na absorção do óleo, da sua pele fazer essa absorção, né, do óleo. Então, é mais a questão de ajudar na fixação e também, por exemplo, assim, eu tô com uma dor nas costas. Se você pegar um Deep Blue, por exemplo, uma Copaíba e pingar nas costas e for fazer essa massagem, você não vai conseguir ocupar uma área muito grande com essa uma gota. Agora, se você fizer a diluição, né, vai ficar bem mais fácil para você espalhar. Uma outra dica, né, para a gente diluir, eu até peguei aqui para vocês, são os nossos rolons também, né, que a gente pode comprar em... Vocês podem ver com as consultoras de vocês se elas têm, ou vocês podem comprar nessas lojas que vêm em frascos mesmo, né? Então, aqui vocês vão fazer diluição. Sobre a diluição, eu não vou explicar aqui para vocês, né, detalhado, quantas gotas em quantos ml, porque vocês vão perguntar isso para a consultora de vocês, que ela vai saber explicar melhor, dependendo da idade, dependendo do peso, dependendo para que que você vai estar usando esse óleo, tá? Qual a proporção deve usar para diluir? Gisele, é isso, né, que eu falei. Se você vai usar para uma dor crônica, é uma quantidade de gotas. Se você vai usar para um bebê, é uma quantidade de gotas. Tá? Então, assim, depende muito. Daí você chama a sua consultora, que ela vai te explicar melhor sobre isso, tá? Eu não consigo generalizar aqui a quantidade de gotas, tá? Deixa eu ver. Imagina. Então, gente, outra maneira da gente usar esses óleos, eu até peguei aqui minha água com gás. Eu sempre gosto de tomar com água com gás. Pode tomar com água normal, não tem problema nenhum. Vou pegar aqui um tangerina. Esse daqui é a primeira, falei que minha primeira paixão foi a lavanda. A tangerina é a primeira paixão do meu marido. Ele ama tangerina para dar energia, né? Ele acorda sempre 5 da manhã para ir trabalhar, então a tangerina foi tipo a melhor amiga dele. Então eu sempre pingo de 1 a 2 gotinhas aqui no meu copo de água. Vocês me dão licença que eu vou beber água, porque minha garganta já secou mesmo. Então, a gente até chama de refrigerante natural, né? Todo mundo agora sabe que a gente tem que beber muita água, né? Porque é super importante para a nossa saúde mesmo, né? Beber bastante água. E às vezes acaba que a gente fica até com aquele estômago enjoado de tanta água que a gente bebe, né? Então, os óleos essenciais vêm aí, além de dar um gostinho na água, ainda ajuda a gente, né? Na questão da saúde, né? Então, é excelente a tangerina, né, para dar energia. Essa questão cítrica tem vários, né, gente? Vários óleos. É até difícil da gente escolher algum cítrico. Então, fica aí uma dica de água com gás com algum cítrico, que é o nosso refrigerante natural. Gente, uma outra coisa, nunca no plástico, tá? Nunca beber óleo essencial no plástico. Sempre em vidro ou ácido inoxidável. Por quê? Porque como os óleos são puros, né? Essa questão dele ser puro, ele pode retirar as impurezas do plástico e jogar ali na água. Então, a gente vai estar
ingerindo essas impurezas junto com o nosso óleo essencial e com a água, tá? Então, sempre vidro ou aço, tá? Aqui, né, a gente fala sobre os suplementos, então a gente tem que começar a enxergar os óleos como a nossa rotina diária mesmo, né? Como suplementação. Porque a gente sabe que ninguém aqui, né, por mais que a nossa saúde, a gente tem saúde, tem tudo, alguma coisa sempre falta, né? Ninguém tá 100% com a imunidade, né? Ou sempre tá precisando de algum suporte. Então, os óleos estão aí. A gente sempre fala que os óleos, eles não são remédios, né? Eles são alimento mesmo. Então, a gente usar como rotina, por isso a importância, né, de deixar os óleos expostos e ter uma rotina com eles mesmo. E toda vez que a gente for ingerir os óleos, a gente sempre ingerir de manhã, ou que for ingerir depois do almoço, sempre depois de algum alimento, tá? Então, por exemplo, Ju, eu quero tomar sempre de manhã, mas eu não gosto de tomar café da manhã. Como que eu faço? Você pode colocar ou numa cápsula ou numa colher azeite, né, ali e pingar o óleo essencial para você tomar. Então, isso vai ajudar na absorção. Pode tomar de estômago vazio? Pode. Mas o alimento, ele ajuda nessa absorção, tá? Nessa melhor absorção. Então, como a gente quer aproveitar tudo da melhor maneira, então a gente sempre tomar depois que a gente se alimentar, tá? Então, os óleos essenciais, eu acho que todo mundo aqui já percebeu que ele é um estilo de vida mesmo, né? Elaine quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Elaine. Pode tomar com mel também, né? Pode. Com mel? É isso? É. Pode tomar com mel, sim. Uhum. O alimento que a gente vai tomar não tem problema, tá? O que a gente vai tomar não tem nada que é contraindicado misturar, tá? Pode ser com comida, pode ser com suco, pode ser da maneira que você quiser, tá? Não tem essa contraindicação. Tem muita gente que toma com mel, principalmente os óleos que são mais fortes, né? Então, tem alguns que é até difícil mesmo de tomar puro. Eu, assim, particularmente, eu gosto muito, por exemplo, o frankincense, eu sempre tomo sublingual, tem gente que acha super forte, né? Tomar ele, mas aí vai de gosto, né? Então, pode misturar assim com mel, não tem problema. O bom que o mel também já ajuda, né, nessa questão da saúde, então fica tudo certo. Então, gente, é isso. Usar os óleos essenciais é mudar o estilo de vida, né? E eu falo que, assim, por que os óleos essenciais, a venda, né, da Duterra cresceu tanto nesse último ano? Porque todo mundo está procurando um estilo de vida mais saudável. E é isso, né? Os óleos é nada mais, nada menos do que saúde. A gente é puro, é natural, então a gente, isso que a gente está entregando para vocês. Bem-estar, saúde, né? E uma coisa que eu queria até falar aqui para vocês que é engraçado, né? Da gente ter os óleos preferidos, e tá até aqui na minha frente, por isso que eu lembrei de falar. Eu vou viajar, e toda vez que eu vou viajar, eu levo os óleos juntos, né? As minhas filhas, uma tem 5 e outra tem 4, elas não sabem o que é remédio, elas nunca tomaram remédio, e para elas, remédio, né? Se elas têm alguma dor, alguma coisa, elas pedem óleo, então para elas é o que tem. Aí eu vou viajar e eu preciso separar alguns óleos para levar, né? Até porque não tem jeito para levar tudo. É uma luta, assim, porque parece assim que eu tenho que levar todos. Daí eu falo assim, nossa, mas e se eu levar isso daqui? Eu precisar justo desse? E se eu levar isso? Então também é legal porque tem aqueles óleos coringas, que nem eu falei da lavanda, que a gente consegue usar para várias coisas, então a gente começa a fazer a seleção pelos óleos que a gente usa para mais coisas específicas. Mas eu tenho vontade de levar tudo. O que eu queria contar para vocês aqui, a última coisinha. Toda vez que a gente vai fazer, né, um pedido, a gente tinha dado exemplo no começo que vocês tinham pedido essa caixa aqui, né, que é a Livre Brasil. Então, por exemplo, eu comecei a inserir na minha rotina o On Guard, que é para imunidade. Todo dia eu vou lá e tomo o On Guard. Depois de um tempo, o nosso On Guard vai acabar, certo? E o que vai acontecer? A gente vai precisar pedir mais, né? Então, o meu On Guard acabou, eu quero pedir mais On Guard. A minha amiga usa o Serenity, ou a minha consultora postou no grupo, ou no Instagram sobre o Serenity, eu também fiquei interessada. Então, assim, vocês vão percebendo que vocês vão ter que fazer recompras de óleos de vocês que já acabaram, e vocês vão querer comprar óleos que vocês ainda não têm, né? Que é o que eu falei no começo. Que óleos que, quanto mais a gente tem, a gente vai sempre querendo ter mais, porque a gente quer ter óleos específicos também, e a gente tem resultados com todos, e a gente sabe que vai ter com os outros, a gente quer ter.
Então, qual é a dica que eu dou? Para um cliente que sempre, né, tá comprando por conta, né, de estar acabando deles e querer olhos novos. Tem um programa na Terra, que eu não sei se todos vocês sabem, que chama LRP. O que é essa LRP? É um programa de fidelidade, né? A do Terra é como se a do Terra recompensasse vocês por vocês estarem comprando sempre com a do Terra. Então, toda vez que você compra algum pedido, né? Eu não sei se também todo mundo sabe, mas cada óleo da Terra tem uma pontuação. Então, por exemplo, uma lavanda de 5 ml é 10 pontos, tá? Para vocês terem uma ideia. Aqui a gente até deu uns exemplos. Um Adaptive de 15 ml é 37 pontos, um Serente é 34. Toda vez que você faz uma LRP, um pedido, né, de fidelidade, acima de 50 pontos, o que acontece? Na verdade, eu vou voltar um pouco. Todo mês, né? Se eu todo mês eu estou rodando essa LRP, eu vou acumulando pontos, tá? Porcentagem. Então, de 0 a 3 meses é 10%, de 3 a 6 é 15%, e assim por diante até chegar em 30%. Então, eu fiz um pedido, se a gente fizer um pedido, né, todo mês de 125 pontos até o dia 15, a gente ganha um óleo do mês. O óleo desse mês é o Ciprés, que é um óleo divino para as pernas cansadas, para a circulação, sabe? Ele é muito gostoso, ele ajuda a relaxar. Então, o óleo desse mês é o Ciprés. Como que eu faço para ganhar o Ciprés? Até o dia 15, eu tenho que fazer um pedido de 125 pontos, né? Que é esse pedido que chama LRP, né? Que é esse pedido de fidelidade, esse programa de fidelidade. Como que eu vou fazer? Você pode chamar a sua consultora para ela te ajudar, né? Porque você vai explicando aí quais os óleos que você precisa, até dar os 125 pontos. E daí você ganhar esse óleo do mês. Quando você faz essa compra, desses 125 pontos, você acumula pontos também. E esses pontos que você acumula, você pode trocar por produtos, né? Então, você tem o benefício dos 25% já, de ser uma cliente preferencial, de trocar pelo óleo do mês, se você fizer esse pedido até dia 15, e de acumular pontos e depois poder trocar por algum óleo, né? Então, são muitos benefícios. Então, é legal, né, você chamar sua consultora, porque essa consultora consegue te ajudar, né, a fazer essa lista com os melhores óleos aí. E também, se você faz de 0 a 49 pontos, ele só fica, você não perde os pontos, eles ficam ali parados, mas você não continua aumentando essa porcentagem de retenção. Se for a partir de 50, você já passa por exemplo, os 3 primeiros meses são 10%, se todo mês você rodar pelo menos 50 PVs, no quarto mês você já acumula 15%, tá? Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta quiser fazer. Enquanto isso, uma das meninas vai fazer um sorteio aqui do óleo. Eu preciso saber quem das meninas. Peraí, deixa eu só tirar aqui. Eu só preciso saber quem das meninas vai fazer o sorteio. A Thaís. Tá bom, Thaís. Eu só vou parar aqui de compartilhar a tela e eu vou colocar você como host, tá? Deixa eu achar você aqui, Thaís. Achei. Eu vou colocar você como host, tá? Que daí você consegue compartilhar a tela. Tá. Tá bom? Pode fazer, já passei para você. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim. Eu coloquei todos os nomes aqui, tá? Tá em ordem alfabética. Então, nós tivemos uma média de 84, ficou mais ou menos assim, tá? Então, vamos sortear quem que vai, vamos ver se está presente, né? Se não Ainda. tiver, a gente sorteia Então, outro, tá? Então, vamos lá. Ixi, ele quer o número exato. Então, era 84. Deixa eu... Opa. Então, Thaís, na verdade, você tem que colocar que você vai sortear um número. Ah, tá. Um nome entre todos esses. Isso. Tá. Então, vamos lá? Querem pôr... Vamos pôr um, né? Então, vamos lá. Então, a Larissa. Deixa eu ver participantes. Tem lá, Tô aqui. Tá aqui, Larissa? Tô aqui. Que Uhul. bom!
Quem é a sua Parabéns. consultora, Larissa? É a Débora. Parabéns, Larissa. Muito Sônia. bom. Obrigada. Então, a Débora vai chamar você, tá? Thaís, Tá você bom, obrigada, adorei. Obrigada, Thaís, obrigada. Você só devolve o host para mim, por favor? Porque Tá. senão depois eu não consigo gravar a aula. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Alguém tiver alguma pergunta? Já devolvi. Confirma para Obrigada, mim? Thaís. Foi, tá Mas- tudo certo. Obrigada. Ju, eu Gente, só quero, Oi. Oi, fala. só quero dar outra dica também. O suco de uva integral, em alguns, quem não suporta, né, o sabor sublingual, colocar no suco de uva integral também é Legal. bacana. Ele disfarça bem, né, Flávio? É. Legal. Ô, gente, aqui tem uma pergunta da Andressa, se os olhos têm validade. Seguinte, os olhos têm validade de 5 anos, porém, eles não têm validade. Tá? Por que eles têm essa data de 5 anos? Porque é obrigatório, né? Todo mundo sabe que todos os produtos, né, são obrigatórios ter um prazo de validade. Então, só por isso que tem esse prazo de 5 anos, tá? Mas se eles estiverem num local de conservação, né, de não estar à exposição ao sol, a nada, né, ele está ali fechado certinho, ele não tem prazo de validade, tá? Tem esses 5 anos, mas só por questão de ser obrigatório mesmo, tá? Ter uma data específica. Mais alguma pergunta? E depois, gente, quem não conseguiu visualizar o arquivo em PDF, né? Conversar com a sua consultora, que a consultora vai passar. Então, tá o arquivo. Então, acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. É isso? Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo. Espero que tenha sido esclarecedor, né, a aula. E qualquer dúvida, eu estou à disposição também para qualquer coisa, tá bom? Uma boa noite para todo mundo e obrigada. Até uma próxima.